grata à vida por ter nascido numa família que nunca olhou para uma outra religião criticando. E isso sempre foi assim. Quando a minha avó estava nos últimos respiros dela, todas as pessoas queriam ir ali rezar para ela. E você falava, pode rezar, né? Dá essa abertura. Quando meu pai também estava nos últimos momentos encarnados aqui, que estava no leito de hospital, perguntavam se podiam vir, e a gente falava, claro, claro. E muitas pessoas falaram, não, mas eu faço uma oração em silêncio. E a gente falava, não, faz a oração em voz alta, porque a gente também quer ouvir. Tá falando de Deus. Deus é um só. Né? Então, por que eu tenho que olhar o outro e criticar? Às vezes ele tem mais bondade no coração, sendo de uma outra religião, porque ele encontrou o caminho com o Criador, ele encontrou a ressonância, encontrou as verdades. E vamos aceitar isso, aceitar o outro como um filho de Deus, como um irmão. E aceitando, a gente tá abrindo também o coração, né? Para os ensinamentos. Amar o outro como a si mesmo. No capítulo também fala sobre o pecado por pensamento, né? E ali fala sobre o adultério. E o que é o adultério? Né? Mais uma vez, Jesus falava muito por parábolas, né? Então não vamos pegar as definições, a palavra ao pé da letra. Né? Adulterar é toda vez que a gente não respeita o próximo. Então, eu quero uma roupa de marca, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa de marca, eu vou lá e compro uma que foi adulterada. Né? A gente está enganando, mas isso são coisas materiais, né? Toda vez que a gente vai no supermercado, te dão um troco errado e eu falo, puxa, em vez de pagar 20, ela me deu outros 20 e saí ganhando 20. Eu estou respeitando o meu próximo? Eu estou respeitando o próximo cada vez que eu furo fila? Né? Toda vez que eu tenho situações que eu tenho vantagem sobre o próximo, eu não estou respeitando o próximo. Será que eu gostaria que fizessem comigo? O troco no caixa do supermercado. Ela não prestou atenção, né? Eu tenho 20 reais. A gente não sabe por a situação de vida, o que aquela funcionária ou funcionário estava passando. A gente não sabe o que levou aquele momento do dia a ela não prestar atenção no trabalho e dar o troco errado. Às vezes ela está com um filho em casa que precisa de remédio e ela está pensando, eu não tenho dinheiro. E muitas vezes ela vai ter que dar esse dinheiro, né? Devolver. Oi, desculpe, tive que dar uma paradinha, a garganta secou aqui. Tava andando torta aqui. Também fala sobre a verdadeira pureza, né? As mãos não lavadas, onde os fariseus, em um momento em que Jesus estava se alimentando em cima aos fariseus e os seus apóstolos, ele foi questionado sobre o porquê que os seus apóstolos não lavavam as mãos, né? Mais uma vez, a gente não tem que seguir à risca tudo aquilo que está escrito, né? Porque Jesus, ele falava através de parábolas. Aqui, o lavar as mãos, ele quis dizer que o importante não era tanto aquilo que entrava, né? Então, as mãos sujas, os germes, mas sim aquilo que saía. Ele estava remetendo aquilo que Moisés teve que falar, é necessário lavar as mãos, mas porque naquela época não tinha nem a higiene que tem, né? A higiene que tem hoje. Então, Moisés ele teve que colocar leis muito precárias, a população dele era rude, então ele teve que colocar coisas que
o que hoje para nós é básico, mas ainda hoje, né, que a gente que acabou de passar numa pandemia, além de lavar a mão de uma forma absurda, todo mundo tem um gelzinho ali na bolsa. Quantas vezes a gente não passa esse gel na bolsa? Então imagina, na época de Moisés, na época de Jesus e nós hoje, né? Então hoje nós temos um olhar para ver essa frase que não era nem da época de Jesus. Na época de Moisés teve que implantar leis para criar rituais, para criar costumes, né? Mas as pessoas não viam como costumes, elas viam, é uma lei que eu tenho que seguir, a lei de Moisés. E ali os fariseus, eles criticavam porque falavam, por que não respeita a lei de Moisés? Porque Moisés, as leis eram exteriores e o Cristo nos trouxe leis interiores, aquilo que era mais importante. Com isso Jesus quis mostrar a eles que o importante era olhar dentro de mim, né? Não era importante o lavar as mãos, mas era importante como eu estava com o coração para o meu próximo, como eu estava olhando os alimentos, como eu estava respeitando o ambiente e aquelas pessoas que estavam ao meu redor, como eu estava, qual que era o meu raporto, o meu relacionamento com a outra pessoa, a qualidade das minhas palavras, a qualidade dos meus pensamentos e a qualidade e a verdade das minhas ações. Isso que era o importante, não o ritual. Né? O ritual da época de Moisés, o ritual era externo, então eu preciso lavar as mãos, eu preciso ir no templo, eu preciso comprar uma pomba para dar como né, a pomba vai morrer, eu vou me liberar dos meus pecados. Eram rituais para se purificar. Jesus nos trouxe que a purificação ela tem que vir de dentro. Ele nos fez olhar para dentro. O escândalo também, ele fala sobre o escândalo, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Assim como se o vosso pé é motivo de escândalo, se o vosso olho é motivo de escândalo. E então tudo aquilo que é escândalo é motivo para que a gente elimine. Talvez esse é o momento que nós reconhecemos que algo, uma situação, uma pessoa, ela sempre abaixa as vibrações. Né? Por exemplo, eu vou ver um filme. Eu sempre vejo aquele filme, mas depois eu me sinto pesada, me sinto... Por que eu vou ver aquele filme? Por que eu vou ver aquela novela? Que depois eu sempre fico agitada, não durmo direito, fico pensando. Por que eu vou ver os programas, né, de... Agora eu não lembro o nome, porque são muitos anos que eu não moro no Brasil, né? Mas os programas que só trazem assassinato, não sei o que. O que aquele programa me traz? Ele está elevando a minha vibração ou ele está abaixando a minha vibração? Né? Ele só abaixa a minha vibração. Porque daí tem... mas eu gosto, né, de ver aquilo, a gente fica atualizado, depois a gente comenta. Pois é. Mas eu vou me atualizar com uma coisa ruim? Eu vou comentar uma coisa ruim e aí, então eu estou dando peso às baixas vibrações, né? Tem algumas pessoas também, às vezes essas pessoas são da nossa convivência. A gente convive com elas, mas toda vez que a gente vai encontrar com essa pessoa sempre vai falar de alguém, ela sempre vai criticar alguma coisa, sempre vai fazer uma fofoquinha. Não, mas não é fofoca, só para comentar, né? Como que você se sente na frente dessa pessoa? Como você se sente na frente dessa situação? Então é um momento que a gente olha para isso, e será que isso está me elevando ou será que isso está baixando a minha vibração? Né? Por que eu tenho que conviver com aquilo? Né? Talvez num primeiro passo a gente possa tentar mudar o foco da conversa com aquela pessoa que sempre quer fofocar, né?
Ou talvez também eu goste de fofocar, né? Então vamos lá. Ah, é sem maldade.